Antes de mergulharmos nas palavras do capítulo 5 de 1 Timóteo, tiremos um momento para acalmar nossos corações e refletir sobre a bondade e fidelidade de Deus. Este capítulo nos lembra da importância de honrar uns aos outros, de cuidar dos necessitados e de viver uma vida marcada por boas obras que refletem a graça divina. Em um mundo muitas vezes repleto de desafios e tribulações, somos chamados a sermos luz e sal, lembrando que nossas ações, quando feitas com amor e sinceridade, são vistas e recompensadas por nosso Pai Celestial. Deus nos convida a sermos instrumentos do seu amor, a vivermos com integridade e a cuidarmos uns dos outros como uma grande família espiritual. Se hoje você enfrenta dificuldades, lembre-se de que Deus está no controle. Ele vê suas boas obras, mesmo aquelas que parecem pequenas aos olhos humanos, e as transforma em bênçãos eternas. A palavra de Deus nos encoraja a não desanimarmos, pois há propósito em tudo que fazemos no Senhor. Enquanto ouvimos esta leitura, peça ao Espírito Santo que ilumine seu coração e traga paz para sua alma. Que a mensagem deste capítulo inspire você a viver de forma que honre a Deus, confiando que Ele sempre está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos moços, como a irmãos, às mulheres idosas, como a mães, às moças, como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita a viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que são verdadeiramente viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não atarás a boca ao boi que debulha. E, digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos escolhidos, que guardes estas coisas sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades.
Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se.